Olá, aqui estamos reunidos para mais um encontro sobre a Revista Espírita, aquele periódico dirigido por Allan Kardec entre os meses de janeiro de 1858 e março de 1869. E nos nossos encontros mensais, nós separamos alguns dos textos para que possa nortear a nossa reflexão. O de hoje é um texto muito interessante porque ele representa uma polêmica. Kardec faz questão de anunciar, quando apresenta esse texto, que saiu no ano de 1861, no exemplar de setembro, que no dia 19 de julho, espontaneamente, na sociedade, vários médiuns, dos quais se valeram vários espíritos, dão início a uma polêmica, isto é, a uma discussão cujas raízes, cujas bases, nós vamos, em certa parte, compreender pela análise do texto, mas de outras não. E exatamente porque nós temos ali discutindo alguns espíritos cujas últimas reencarnações foram reencarnações polêmicas, isto é, cercadas de problemas em relação aos seus posicionamentos. Então, esses espíritos, quando reencarnados nesta última oportunidade, porque são os nomes de que eles se valem, então nós vamos ficar justamente com essa questão, eles tiveram posições que foram muito, muito incômodas para uma série de pessoas, E, particularmente hoje, nós vamos ver que tudo começa por uma crítica, na verdade, no sentido de não entender o alcance ou questionar o alcance da expressão que havia sido pronunciada pelo Conde de Buffon, né? A gente já vai conhecê-lo, e essa crítica parte justamente de Lamennais, né? É necessário, eu acho sempre muito útil, que a gente saiba quem são as pessoas que estão envolvidas, né? O Lamennais, que é quem começa a polêmica, ele é alguém que, na Igreja Católica, teve uma posição, num primeiro momento, de muita fidelidade. Ele estava ligado ao Vaticano, tinha relevância nos seus posicionamentos, na sua maneira de ver, e depois acabou sendo condenado pelo próprio Vaticano, né? Contra ele foi editada uma bula, e de tal forma que o Papa desacreditou os seus escritos, e há também referências sobre ele numa encíclica papal. Então, é uma figura extremamente polêmica, mas muito polêmica mesmo. E também se voltou contra Napoleão, na medida em que, como fruto da Revolução Francesa, havia sido promovido o sequestro dos bens da igreja, ele se volta contra isto, né? E faz críticas. Estas críticas o levam a ter que se refugiar em outro país, porque ele é perseguido, ele será preso e certamente conhecerá a guilhotina, caso permanecesse em território francês, porque também Napoleão, ao lado do fuzilamento, se valia do espetáculo da guilhotina, que atraía a multidão para o sacrifício, para a morte pública de pessoas que os governantes de ocasião julgavam pessoas
que não devessem permanecer reencarnadas. E Lamennais se confronta. Então, veja, não era alguém que ficasse quieto, tá? Pelo contrário, a sua vida é uma vida marcada, do espírito na última reencarnação, marcada por essas polêmicas. Entretanto, ele é um autor extremamente lúcido nas suas colocações. Ele é muito ponderado, ele é bastante objetivo nas colocações, e nós encontraremos deles uma série de contribuições, seja na Revista Espírita, mas particularmente no texto do Evangelho. Ele vai estar ali, ele sabia bem como se posicionar, e não tinha, embora conhecesse Allan Kardec da Academia Francesa, o professor Rivail, ele conhecia, com a sua desencarnação, ele se aproxima da sociedade parisiense e contribui. E a sua contribuição foi aceita. É uma contribuição bem-vinda, exatamente porque era um espírito polêmico, entretanto, detentor de uma grande bagagem intelectual. Ele podia fazer ponderações e defendia alguns valores que eram muito simpáticos a Allan Kardec. O primeiro deles, a questão ligada à completa separação entre Estado e Igreja. Ele entendia que uma questão religiosa não tinha absolutamente nada a ver com a questão política. E no âmbito da Igreja, ele defendia que todo religioso, e ele foi um exemplo de religioso assim, seguisse ao exemplo de humildade de Jesus. Então, isto, considerando a Igreja da sua época e também a Igreja de nossos dias, dá para a gente perceber o quanto ele foi, assim, polêmico, realmente polêmico, né? Eles, de certa forma, tinham posições que eram, como é que eu posso dizer, bastante próximas nessa parte de ver, mas do ponto de vista de espiritismo, o Lamennais não professou o espiritismo. Ele desencarnou católico, porque havia contribuído, havia sido ordenado padre, então ele desencarnou assim. Isso vocês vão ver no texto, quando leram, certamente já perceberam, é uma arma que o Buffon vai usar. Vamos começar, então, pelo texto do Lamennais, que é um texto muito interessante e que leva em conta uma frase: o estilo é o homem. Essa frase fez parte do discurso que Buffon proferiu quando assumiu uma cadeira na Academia Francesa. Ele assume essa cadeira, já já a gente fala dele, e pronuncia um discurso em que ele diz com todas as letras, que o estilo ele traduz aquilo que o homem é. Nós estamos falando de alguém que não tinha simpatia alguma pela ideia religiosa. Era o caso de Buffon, né? A sua contribuição é eminentemente para a ciência. Já já a gente pega detalhes dele. O que diz, por intermédio do médium Didier, o espírito que é o espírito de Lamennais? Há no homem um fenômeno muito estranho, a que chamo o fenômeno dos contrastes. Falamos, antes de tudo, das naturezas de escola, quer dizer, daqueles homens que são admirados. Eis o fato. E aí ele traz o fato. Encontrareis no mundo espíritos cujas obras poderosas contrastam, quer dizer, são o oposto, estranhamente, com a vida privada e os hábitos dos seus autores. E aí ele se volta contra Buffon para dizer, ele falou, o estilo é o homem, mas, infelizmente,
esse grão-senhor, esse homem importante, reverenciado, era nobre e admirado, ainda que com muitas restrições, mas com contribuições de influência muito grande. A gente vai ver já que ele norteia dois grandes pensadores científicos do século XIX e que são até hoje reverenciados por todos nós, que são Charles Darwin e Lamarck. Então, ele, de certa forma, é o precursor. E insiste, então, Lamennais para dizer, ele tinha estilo, tinha elegância, e ele acabou vendo todos os autores através de si mesmo. Aquilo que podia perfeitamente aplicar-se a ele está longe de ser aplicado a todos os outros. Tomamos aqui o vocábulo estilo num sentido muito amplo e que, na sua forma mais pura, quer dizer a maneira como os homens apresentam as suas ideias. Todo o gênio humano está assim, insiste o Lamennais, todo o gênio humano está assim, pois diante de nós, e o contemplamos de um golpe de vista, as obras dele, da inteligência humana, então seja poesia, literatura, ciência. Agora, longe de dizer, como dizia Buffon, o estilo é homem, eu diria de uma maneira mais concisa, como se fosse possível usar essa concisão, está certo que o discurso tem esse nome, então o discurso é longo, é bem trabalhado, aponta uma série de coisas. Eu diria que o homem, por sua natureza mutável, difusa, contrariante e revoltada, muitas vezes escreve contrariamente à sua natureza primeira, às suas primitivas inspirações. Eu vou dizer mais, escreve contra as suas crenças. Muitas vezes, lendo as obras de alguns dos grandes gênios do nosso século ou de outros, nós dizemos que pureza, que sensibilidade, que profunda crença no progresso, que grandeza. Depois, a gente fica sabendo que o autor, longe de ser o autor moral de suas obras, é apenas o autor material, que traz prejuízos e ideias pré-concebidas. Aí está um grande fenômeno, não apenas humano, mas espírita. E ele então vem reforçar uma ideia, que é uma ideia básica presente em O Livro dos Espíritos, no sentido de que aqueles que se dedicam à escrita, à divulgação, são, como regra, muito inspirados por quem está fora da matéria. A frase do Buffon pode ser lida como cada homem, e ele não acreditava em nada que fosse diferente, embora quando desencarne peça para desencarnar com os rituais da igreja, mas ele não era participante nem defensor desse tipo de ideia, já que, como ele era um cientista, alguém que pesquisava, as suas pesquisas não eram bem vistas, como não foram dos seus sucessores, pela igreja, porque elas defendiam algo que a igreja se negava, e ainda em parte se nega a admitir, qual seja a evolução das espécies, né? A igreja entende, fazendo uma leitura, eu não diria que é toda ela, mas diria que na parte visível ela se porta assim, porque a igreja tem uma academia, e essa academia tem pessoas, cientistas de grande relevância no mundo, e estes cientistas certamente não partilham essas ideias que a fé coloca como questões que não podem ser negociadas. E aí a gente vê uma certa incoerência, né? Porque o sujeito participa de uma academia
E esta academia, que nada mais é que uma reunião de notáveis, de pessoas com qualificações acadêmicas, de trabalhos que são conhecidos, dados à publicação, essa academia se posiciona contra uma ideia que é uma ideia que a ciência entende adequada, porque dizer que todos os animais foram criados por Deus no momento em que o relato bíblico aparece, que ali as espécies estavam limitadas, que não há entre elas qualquer espécie de evolução, o que estava lá continua sendo hoje, é contrariar o que a observação demonstra. Então, contrariar o que a observação demonstra é algo que fica muito ruim para quem participa do aspecto científico. E o Lamennais resolve, então, pegar no pé justamente do Buffon, porque diz, olha, o estilo é o homem, mas não é o homem, não. O estilo é aquele que muitas vezes é sugerido do ponto de vista espiritual. Espiritual. Diz ele, o homem não se reflete em suas obras. Vou dizer mais, existe poeta debilitado e embrutecido, tem artista desiludido, mas que sentem ambos uma centelha divina, por vezes iluminar-lhes a inteligência. Ah, é que então o homem ouve outra voz que não a dele próprio. Escuta aquilo que Isaías chamava o pequeno sopro, e é o que nós chamamos intuição espiritual, ação dos espíritos. Eles sentem essa voz, mas esquecem Deus e a sua luz, e acabam por atribuir a si mesmos aquilo que é obra de outro. É obra de outro. Acabam até por renegar a Deus. Ele está fazendo uma análise, e eu não sei por que é que aquele assunto resolveu incomodá-lo, né? Já já a gente fala mais particularmente do Buffon, mais particularmente exatamente do Buffon. Eu não sei por que ele resolveu incomodá-lo, porque, embora fosse uma pessoa influente, admirada, nesse momento, os seus escritos não tinham tanta relevância assim. A época do século anterior, quando ele ingressa na academia, ele realmente é recebido com muito respeito, mas depois isso é superado. As suas ideias vão ser retomadas. E é superado em parte porque nós temos ali na França uma concordância de Napoleão Bonaparte em fazer, depois de um certo período, até para que a sua proclamação como imperador fosse aceita, fazer concessões à Igreja, né? E essas concessões incluem a volta dos próprios da Igreja, não mais a remuneração daqueles que são os eleitos da Igreja, os escolhidos como bispos, etc., não mais essa coisa, mas eles acabam voltando a ter acesso a tudo aquilo que a Revolução havia banido, né? Então, a gente tem um movimento revolucionário que põe para baixo todas essas ideias, persegue religiosos, faz movimentações no sentido de afastar essa elite que para a população também vivia às suas custas, como os nobres, né? Há uma reviravolta, e Napoleão, quando assume para pôr ordem, porque a coisa está completamente bagunçada, ele põe ordem na casa, mas ele se proclama imperador. E para que aquilo fosse, de certa forma, aceito, ele celebra com o Papa um instrumento que, para a Igreja, recebe um nome diferente. Entre países, esse documento é tratado, mas com a Igreja se chama concordata. Isso é, há um acordo.
e ele celebra essa concordata com o Papa vai à sua coroação, né? Não preside a coroação, porque Napoleão mesmo preside a sua própria coroação. É ele quem põe a coroa de louros na cabeça, é ele quem coloca a coroa em Josefina, ele não aceita que o Papa faça isso, e o Papa é apenas um assistente daquela cerimônia. Porém, de prático, existe a devolução das coisas para que a Igreja possa novamente funcionar em território francês. Essa questão Estado francês, Igreja, a Igreja francesa, Igreja como um todo, ela é muito cheia de idas e vindas, né? Nós tivemos 2 papas, um em Avignon e outro no Vaticano, e nós tivemos essa cisão durante um número muito grande de anos, e isto trouxe reflexos para ambos os lados. Então, havia uma certa restrição do francês em relação ao clero, e a Igreja também não via o Estado francês com lá muita simpatia. O fato é que isso se equilibra, e é justamente porque o que vem da religião, da Revolução Francesa, vai se insistir, é que nós vamos ter a possibilidade de o espiritismo surgir em território francês, ser perseguido pela ciência, no primeiro momento, e foi, né? Kardec chama o espiritismo de ciência, e a ciência não aceita que o seja. Então, há um primeiro embate. E depois, com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, a doutrina espírita ganha o seu inimigo número 1, que vai ser a Igreja. Tá? Então, a perseguição, a briga vai ser em praça pública, nas homilias, nos artigos, nos jornais, sairão textos, críticas contra o espiritismo. E a questão era muito simples, né? Ele usava uma palavra que a Igreja entendia, e com razão até pode-se dizer isso, que era sua, porque vem da Vulgata a colocação dos textos de 4, ali para ela, pessoas, mas na verdade são 4 escolas, como textos que falam sobre Jesus, o texto que é chamado Evangelho, né? Então, a gente tem uma questão assim, histórica pesada, né? E a crítica que então faz o Lamennais, de certa forma, ele não convive com Buffon. É uma crítica em razão daquilo tudo que ele, enquanto padre, tinha experimentado, vendo a ciência crescer, e agora, como espírita, ele diz: olha, não somos nós que escrevemos as coisas, há quem nos inspire. Mas o sujeito foi na academia e disse: o estilo é o homem. Como a dizer assim, tudo é meu, e não tive inspiração de ninguém. Ele se queima com isso. Olha, precisava ter feito uma coisa dessa? Kardec diz: é interessante, porque eles do nada levantaram um problema e vão começar a discutir, né? Aparece, para dar a sua comunicação na sociedade, o Buffon, né? Que foi alguém assim extremamente importante lá. Só que ele é um homem do século XVIII. Ele reencarna em 1707 e desencarna em 1788. Lamennais cobre os 2 séculos. Buffon, não. Ele era eminentemente naturalista. Tá? É dele, ou é a partir dele, que nós teremos uma história natural, né? É muito interessante, porque essa posição de história natural, ela vai se contrapor à ideia bíblica de criação. É muito importante perceber isso, por isso que ele é precursor de Darwin e de Lamarck, porque ele vai dizer: as coisas não são soltas, não. Não teve paraíso, criação, esquece isso aí. As coisas têm
uma história, uma história. E esse livro, que ele começou a escrever em 1749, ele nasceu em 707, escreve a partir de 49. É um livro que vai ser de uma importância enorme. A obra dele, em conjunto, remonta a 12 volumes, e é uma obra bastante interessante, porque Buffon vai colocar as coisas todas em âmbito terreno. Ele dizia para quem quisesse ouvir que a sua inteligência tinha sido herdada da sua mãe, porque seu pai era um funcionário público e não tinha grandes recursos intelectuais, mas sua mãe, sim, né? E foi a sua mãe quem lhe deixou uma propriedade quando morreu, e ele usa aquela propriedade depois para custear um título. Ele será o Conde de Buffon. É por esse nome que ele é conhecido. Mas o seu nome de nascimento e eventualmente de registro é Georges Louis Leclerc. Leclerc, né? Conde de Buffon é porque ele consegue um título em razão da propriedade. Ele vai estudar medicina, vai estudar botânica e vai estudar matemática. É alguém assim extremamente ligado nas questões do conhecimento, né? Ele trabalha nesse sentido e se interessa de uma maneira muito peculiar, no primeiro momento, pela fisiologia dos vegetais. Ele vai estudar, né? E ao fazer isto, ele usa um método científico que vai marcar os estudos dali para frente, dali para frente. Ele escreve sobre tudo, tá? E vai ter grandes divergências com outros autores importantes que o mundo referendava, né? Particularmente Isaac Newton. E depois com Leibniz, que ele vai pontuar como sendo alguém que não fazia as coisas da maneira mais correta, etc. Essa sua vida extremamente agitada e polêmica fez, então, quando ele é admitido na Academia Francesa, em 1753, redigir um discurso que é chamado Discurso sobre o Estilo, e cujo subtítulo é O Estilo é o Próprio Homem. Então, vejam vocês, ele marcou a sua trajetória acadêmica, o seu ingresso entre os intelectuais, dizendo: olha, eu sou o meu estilo, eu aqui, esse homem. E o outro cutuca, diz: não, não é, não, você não era aquilo. Você, como todos nós, foi inspirado. Nós sabemos que os espíritos inspiram, né? Não é essa frase base lá, não raro somos nós que vos dirigimos? Então, a coisa é essa, nós somos dirigidos pelos espíritos que estão à nossa volta. O Buffon não aceita aquilo e, através de um outro médium, o senhor Dambel, vai então produzir essa polêmica, que não termina com a resposta, porque vai ter um terceiro espírito intervindo, vai ter uma réplica, e a gente vai ver que a coisa parece que não termina, até que Erasto vai ali colocar as coisas de uma lógica, dentro de uma lógica, para dizer: olha, preste atenção que o nosso propósito aqui não é esse, de ficar discutindo, né? Embora ele seja útil e ele marque as individualidades, o propósito que nós temos é outro. Mas que, ao vocês reafirmarem como reafirmaram, a coisa, de certa forma, trabalha, compõe isso. Olha a resposta dele. Disseram, ele não diz que foi Lamennais, né? Mas depois vai dizer que fui um homem gentil.
das letras e que meu estilo, esticado com 4 alfinetes, cheirava a pólvora e a tabaco da Espanha. Esse é um detalhe curioso, porque o pai dele era alguém que era funcionário na Espanha, trabalhava em relação à Espanha, servia o governo do país na Espanha, e há um episódio na sua vida que é o episódio de um duelo. Então, ele cutuca as coisas dessa forma. Não é a consagração mais certa dessa verdade, o estilo é o homem? Embora tenha exagerado um pouco, representando-me com a espada ao lado e a pena à mão. Essa era uma caricatura dele que havia sido publicada na França e em outros países europeus. Confesso que gostava das belas coisas, das roupas de lantejoulas, das rendas e vestes vistosas, de tudo que era elegante e dedicado. É, pois, não muito natural que eu fosse sempre elegante, razão porque o meu estilo traz um cunho de bom tom, esse perfume de boa companhia que se encontra igualmente em nossa grande Sévigné. Ele faz menção a alguém que vai já intervir. O que vocês querem? Eu sempre preferi as ruelas, né? As ruas onde estavam as prostitutas, eu sempre preferi os bordéis, sempre preferi os cabarés, as balbúrdias de baixa categoria, e vocês vão me permitir, a despeito da opinião emitida por vosso contemporâneo Lamennais, manter o meu judicioso aforisma. E vou tomar esse exemplo a partir de alguns autores. E ele então começa a fazer menção a autores que são ali conhecidos e admirados pela sociedade francesa, né? Uma das desgraças de vosso tempo é que muitos fizeram o ofício da pena. Quer dizer, muita gente foi escrever, mas deixemos esses artistas da pena, que, como os artistas da palavra, escrevem indiferentemente pró ou contra tal ideia, conforme são pagos e gritam, conforme o tempo, viva o rei, viva a liga. Deixemos-los. Esses, para mim, não são autores sérios. Ele critica os jornalistas, aqueles que, hora ou outra, assumiam posições defendendo quem eventualmente sustentasse o jornal que eles mantinham. Vejamos Padre. Pronto, ele chegou ao Lamennais. Não vos ofendais se toma vós mesmos como exemplo, e resolve então tomar o Padre como exemplo. A vossa vida mal assentada não se reflete sempre em vossas obras? E da indiferença em matéria de religião, um livro dele. As palavras de um crente, outro livro dele. Que contraste, como dizeis. Não obstante, vosso tom doutoral é tão cortante, tão absoluto numa como noutra dessas obras. Você é bilioso como o padre, concorda. Destila a bile com amargos lamentos em todas as belas páginas que você deixou. Mas em sobrecasaca, abotoada, como sotaina, ficastes desclassificado, meu pobre Lamennais. Como padre respeitabilíssimo. Depois, como político avesso à igreja, ele usava trajes que não eram trajes eclesiásticos. E aí, diz o Buffon, você ficou um cara que já não é mais, não era mais considerado como tal. Olha, não fica chateado comigo, né? O estilo é o homem. Se de Lamennais eu posso passar a Scribe, que é um terceiro pensador, o homem feliz
se reflete nas tranquilas e pacíficas comédias de costume. Ele é alegre, é feliz, é sensível, semeia sensibilidade, alegria e a felicidade em suas obras. Nele jamais o drama, jamais o sangue, apenas alguns duelos sem perigo para punir o traidor e o culpado. Aí ele muda, vai para o terceiro, um quarto, né? Primeira foi a mulher, depois ele cita o próprio Lamennais, o terceiro ele cita o Scribe, agora ele fala de Eugène Sue, um outro autor muito respeitável em termos da França. Ele é o grande autor dos Mistérios de Paris. É forte como seu príncipe Rodolfo, que é a personagem-chave desse livro Mistérios em Paris, e como ele aperta na luva amarela a mão calosa do operário. Mas como ele é o advogado das causas populares. Essa personagem do livro escrito por Eugène Sue tem essa característica, porém, nunca se despe das luvas, o que significa é alguém que, embora se mantenha próximo de quem passa por necessidade, não descalça a sua condição de pessoa nobre. Aí ele se volta para falar de Alexandre Dumas, né? Alexandre Dumas, como muita gente pronuncia no país, que era alguém assim notável, que ele chama de um vagabundo, dissipando a vida e a inteligência, indo do Polo Sul para o Polo Norte como seus mosqueteiros, indo da intimidade do Duque de Orleans, aquele que era o mais influente conselheiro real da Casa de Orleans, que também é uma casa que influencia aqui aos brasileiros, né? Orleans e Bragança, as dos mendigos napolitanos, fazendo romances com a história e pondo a história em romances. E Victor Hugo, todo mundo olha as obras grandiosas, orgulhosas de Victor Hugo e percebe que ele é um orgulho encarnado. E diz Hugo, poeta, diz Hugo em seu rochedo de Jersey, que era onde ele se refugiava, a ilha onde ele se refugiava. Pega outro autor, Murger, que é alguém que traduções em português não existem, mas que era alguém cujas poesias encantavam porque ele falava da boemia. Ele menciona Nerval, que é um outro autor que tem faz das suas obras um culto à fantasia, cria demais. Vai a Balzac, vai a Solier. Então, olha, vai me desculpar, mas o estilo é o homem. Será, padre, que você não confundiu a forma e o fundo, o estilo e o pensamento? Mesmo que você tenha feito isso, tudo permanece ligado. E assim na mensagem. Quer dizer, poxa, do nada, né, o Lamennais levanta aquilo para dizer, olha, ele se orgulhava de ser quem era, mas todos nós somos inspirados. E ele, em espírito, resolve dizer para o Lamennais, não estava errado, o estilo é o homem. E aí passa por uma série de autores franceses, conhecidos de todos, alguns, outros nem tão conhecidos, porque eram importantes lá, mas nós não temos tradução, precisaria conviver, viver na França, ter estudado a literatura francesa para saber A, B, C, o que escreveu, como deixou, mas Alexandre Dumas, todo mundo conhece, Victor Hugo, todo mundo conhece, Honoré de Balzac, todo mundo conhece. Essas pessoas têm os seus escritos, né? A sua maneira, passaram a contemporaneidade, vararam os séculos sendo respeitáveis.
Ele diz, olha, eles foram aquilo que eles escreveram. E são testemunhas nos seus textos daquilo que eles próprios tinham. Eu não vou entrar nessa, não. Veja, ele é um espírito e está escrevendo contra a ideia daquilo que vem. Kardec aproveita a oportunidade e resolve fazer perguntas para ele, Buffon, né? Eu fico muito feliz de ter a sua contribuição, mas tem uma coisa assim, você está sabendo coisa demais da literatura de hoje, né? Você é um homem que desencarnou no século passado. Kardec começa a ficar com o pé atrás, imaginando que isso pode ser coisa do médium, né? Então, você está muito a par de obras que estão circulando hoje, gente que está escrevendo hoje, que acabou de sair o livro aí. Será que você ainda se ocupa do que está acontecendo na Terra? Você está lendo tudo quanto se publica aqui? Você pode me dar uma explicação sobre isso? E aí ele dá a seguinte explicação, que é bem interessante do ponto de vista do reforço da sua opinião. Né? O que chama Kardec, o que chama a atenção de Kardec? Não é opinião. Opinião o espírito tem, tá? Mas ele fala sobre coisas presentes, tendo desencarnado no século XVIII. Né? Nós já estamos aqui em 1861. Não era uma coisa de 1804, 1803. Não, 1861. Se você desencarnou há quase 100 anos, como é que você está sabendo da literatura de agora? De gente que está publicando hoje, porque ele cita autores. E ele diz assim, olha, primeiro, a gente não precisa de muito tempo para ler e apreciar. Num golpe de vista, percebemos o conjunto das obras que nos atraem a atenção. Então, eu não li as obras dessas pessoas. Eu estou falando porque o que elas produziram me chamou a atenção. Todos, tantos que somos, ocupamo-nos com o interesse do vosso caro grupinho, e não acreditaríeis quanto aqueles a quem chamais homens eminentes seguem com benevolência os progressos do Espiritismo. Assim, podeis pensar quanto me senti feliz por ver meu nome producinado por um dos vossos fiéis espíritos, Lamennais, e com que satisfação aproveitei para me comunicar com você. Realmente, quando fui posto em causa em vossa última sessão, eu recebi um contragolpe do vosso pensamento. E não querendo que a verdade que eu havia proclamado em meus escritos fosse derrubada sem ser defendida, pedi ao Erasto que me emprestasse o médium dele para responder aquilo que o Lamennais tinha escrito. Por outro lado, você deve compreender que cada um de nós permanece fiel às suas preferências terrenas. Eis porque nós, escritores, estamos atentos ao progresso realizado pelos autores vivos, ou que estes pensam realizar na literatura. Assim, e aí dá uma série de nomes, existem pessoas ligadas com a filosofia, tem os Lavoisier, os Berzelius, os Thénard ligados na química, cada um cultiva seu passatempo e se recorda com amor de seus trabalhos, acompanhando com um olhar inquieto o que fazem seus sucessores. A resposta dele é uma resposta que mostra a questão das afinidades. Afinidades. Mas vocês sabem que Kardec nunca se entrega, né? Tá, você deu uma resposta aí legal, mas eu quero saber um pouquinho mais. Você, em poucas palavras, apreciou vários escritores contemporâneos desencarnados
ou ainda reencarnados. Seríamos muito reconhecidos se sobre alguns você nos desse uma apreciação um pouco mais desenvolvida. Escolha algum, escolha alguns e fale um pouco, porque isso seria muito útil para nós. Para começar, eu gostaria que você me falasse sobre Bernardin de Saint-Pierre e, sobretudo, do seu livro Paulo e Virgínia, cuja leitura você condenou e que, entretanto, tornou-se uma das obras mais populares, né? Você, no seu texto, fez menção a isso. E agora eu queria que você me explicasse como é que é essa sua posição. E ele, então, olha, eu não posso fazer um empreendimento crítico dessa obra, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu era como uma das personagens do livro Paulo e Virgínio, o senhor José, um tanto meticuloso. Eu era fiel ao espírito de confraternização literária e difamava o mais que podia um importuno e importante concorrente. Mais tarde, eu até vou dar uma interpretação mais crítica, né? Como fazem os espíritos, se outros dois não se encarregarem de fazê-lo. E se despede, né? Quer dizer, não para uma primeira pergunta, ele mantém, diz eu, a gente guarda afinidade, isso é interessante. Então, os espíritos, como ele revela, embora não seja participante da obra de Kardec, que ele chama de um pequeno grupinho, seu grupinho, ele elogia que esse grupinho tenha Lamennais, mas não aceita a crítica do Lamennais. Diz, eu não vou ficar aqui comentando, mas a gente guarda sintonia. E eu era como uma personagem desse livro, também fui crítico, etc, etc. Quer dizer, eu sei o que tem a obra, mas não vou fazer um comentário como você está me pedindo, porque falta informações, né? Como registra Kardec, como existe uma resposta endereçada a Lamennais, Lamennais não vem para contraditar aquilo num primeiro momento. Quem vai fazer essa contradita é um outro espírito, que vai se valer, então, do mesmo médium, o senhor Dambel, né? E esse espírito aparece porque a senhora de Girardin, aquele primeiro espírito, feminino, havia sido citado, entrou na discussão e aparece esse espírito para fazer uma defesa de Lamennais por intermédio do médium que havia trazido a sua manifestação. Vós me pusestes ligeiramente em causa nas últimas sessões, senhores espíritas, e creio que me destes o direito, como se diz no palácio, de intervir no debate. Não foi sem prazer que ouvi a profunda dissertação de Lamennais e a resposta um pouco viva do senhor Buffon, mas falta uma conclusão a esse passe de armas. Ele chama aquilo de um duelo. Esses dois espíritos estão usando aqui o espaço para duelar intelectualmente. Eles não estão mais na Terra, estão duelando. Eu venho na condição de juiz de campo, pela minha autoridade privada, né? Eu sou aquele que vai dizer se o duelo está bem encaminhado. O juiz de campo era aquele que via as armas, via se os dois contendores estavam em condições, fazia a contagem para que eles, distanciando-se um do outro, com as armas empunhadas ou no coldre, dependia de como eles haviam combinado, que eles, após a contagem dos passos,
sacassem as armas e tentassem um contra a existência do outro. E eu venho aqui, então, como esse juiz de campo, com a minha própria autoridade, né? Eu trago a minha autoridade privada. Porque se vocês se lembram, enquanto reencarnado, eu fui um crítico militante. E eu gosto de voltar a esse terreno da crítica para dizer, como eu dizia, era uma vez, mas não. Eu vou deixar de lado essas banalidades e vou tratar seriamente do que eles trataram. E se dirige a Buffon. Senhor Buffon, vós manejais lindamente o epigrama. O homem é seu estilo, ou o estilo é o homem. Vê-se que vindes do grande século. Mas, por mais elegante escritor que sejais, um visconde de minha raça não teme levantar vossa luva e cruzar a pena convosco. Quer dizer, vou erguer aqui e vou me opor a você. Vamos, meu gentil homem. Foste muito duro com o Lamennais. Esse pobre Lamennais. Você tratou ele como se fosse um desclassificado. É culpa desse gênio transviado se depois de haver escrito com mão de mestre esse estudo esplêndido que lhe censurastes, se voltou para outras regiões, para outras crenças. Ele era católico, deixou de ser. Isso é errado? Certamente, as páginas da indiferença em matéria de religião seriam assinadas com ambas as mãos pelos melhores prosadores da igreja. Mas se essas páginas ficaram de pé quando o padre foi desarvorado, não reconheceis a causa, vós, tão rigoroso? Ah, olhai, Roma, e lembrai-vos de seus costumes dissolutos, e tereis a chave dessa reviravolta que vos espantou. Roma está tão longe de Paris. Os filósofos, os pesquisadores do pensamento, todos esses rudes exploradores do eu psicológico jamais devem ser confundidos com os escritores da pura forma. Estes escrevem para o prazer do público, aqueles para a ciência. Esses últimos só têm preocupação com a verdade. Os outros, eles não se gabam de ser lógicos, fogem à uniformidade. Em suma, o que buscam é o que vós mesmo buscáveis, meu belo senhor, ou seja, a voga, a popularidade, o sucesso, que se traduzem em escudos e moedas bem sonantes. Aliás, salvo isso, vossa resposta espirituosa é muito verdadeira para que eu não aplaudisse de todo o coração. Apenas aquilo pelo qual tomais o indivíduo responsável, eu passo a responsabilidade ao meio social. Enfim, eu tinha que defender o meu contemporâneo, que vós bem o sabeis, não esteve nas ruas das prostitutas, as rueles, nem nos cabarés, nem nos toucadores, nem através da confusão de baixo nível. Do alto de sua mansarda, sua única distração era dar pedacinhos de pão aos pardais barulhentos que o vinham visitar em sua cela da rua de Rivoli. Mas sua suprema alegria era sentar-se à mesa e fazer a pena voar rápida sobre as folhas virgens de um caderno de papel. Certamente teve razão para se lamentar esse grande espírito doente que, para evitar a sujeira de um século material, havia esposado a Igreja Católica e que, depois de casado com ela, tinha sido padre, encontrou a sujeira sentada nos degraus do altar. É falta sua, se lançado jovem entre as mãos dos clericais,
não pôde sondar a profundeza do abismo onde o precipitavam? Sim, ele tem toda a razão de soltar os seus lamentos amargos, como dizeis. Não é a imagem viva de uma educação mal dirigida e de uma vocação imposta? Padre renegado, sabeis quantos burgueses ineptos, por vezes, lhe atiraram essa injúria ao rosto, porque ele obedeceu às suas convicções e ao impulso da sua consciência? Crede-me, feliz naturalista, enquanto corrieis às belas a vossa pena, célebre pela conquista do cavalo, era lisonjeada por lindas pecadoras e aplaudida por mãos perfumáveis, ele penosamente subiu seu Gólgota, porque, como Jesus, bebeu seu cálice até o fim e carregou rudemente a sua cruz. E você? Você não ofereceu um pouco o flanco à crítica? Ora, o vosso estilo é pimpão como vós, e como vós, todo vestido de europeus, de roupas que são charmosas, mas também que intrépido viajante não fostes. Visitastes países, não bibliotecas desconhecidas, que infatigável pioneiro, varastes florestas, não, manuscritos inéditos e meditados. Concordo que cobristes os vossos despojos com um verniz brilhante, que é bem vosso, mas de todos esses volumes empilhados, que é o que há de seriamente vosso como estudo, como fundo? A história do cão, do gato ou talvez do cavalo? Ah, Lamennais escreveu menos que vós, mas tudo é bem dele, senhor de Buffon, a forma e o fundo. Outro dia vos acusavam de haver desconhecido o valor das obras do bom Bernardin de Saint-Pierre. Desculpaste-vos um tanto jesuiticamente, mas não dissestes que se recusastes vitalidade a Paulo e Virgínia, é que em obra desse gênero, perdão, ainda não estáveis na grande escuderia, no grande Cyrus e no país do Tendre, enfim, nos trajes sentimentais que tanto bem hoje aos alfarrabistas, os negociantes de roupas da literatura, cai bem. Ei, senhor Buffon, começais a cair bastante abaixo da estima desses senhores, ao passo que o utopista Bernardin conservou uma cota elevada. A paz universal, uma utopia. Paulo e Virgínia, uma utopia. Vamos, vosso julgamento foi esmagado pela opinião pública. Não falemos mais nisso. E continua falando sobre academia, falando sobre Gerard Nerval, tudo para dizer que ele foi de uma deselegância imensa. E usando, então, o pseudônimo Visconde de Delaunay, assina Delphine de Girardin, aquela que houvera sido referida por ele, uma polemista fenomenal, uma mulher que, para poder escrever, adotava pseudônimos masculinos, já que não era possível uma mulher ter acesso a publicações na França. Ela fazia isso. Termina aí? Então, o duro é que não, né? Porque o Buffon resolve rebater. Olha que coisa doida. Lamennais começa, diz que aquela frase não retrata a verdade, que por trás dos homens há espíritos, que somos espíritos e somos influenciados por outros. Então, dizer que o estilo é o homem significa tomar apenas a aparência e não a essência. O Buffon, que não tem nenhum tipo de simpatia por isso, já que era
completamente descrente de qualquer assunto de natureza espiritual, volta e rebate o Lamennais, criticando profundamente a sua incoerência, dizendo que se ele retratava o seu estilo, sem contar com a ajuda de ninguém, o Lamennais havia sido incoerente, porque havia publicado pró e contra a igreja. Qual dos dois é você? Aquele que defendia uma coisa e agora defende o contrário? E aí faz um arrazoado sobre um caminhão de outros escritores, inclusive a respeito desta que se manifesta, Delphine de Girardin, criticando as obras, as coisas, fazendo comentários, o que levou então Kardec a perguntar. Na resposta, Delphine de Girardin faz questão, então, de defender o Lamennais. Olha, ele foi coerente. Ele não andava atrás das coisas da terra. Ele se decepcionou com a igreja e a igreja criticou. Ponto. Não há nisso nada de incoerente. Pelo contrário, é muito lógico. Ele não fez em troca de dinheiro, como você fez. Né? O estilo de Delphine de Girardin era um estilo polemista mesmo. Há textos dela que criaram um grande tumulto. E ela também era próxima a Allan Kardec. Né? Era uma criatura que conviveu com Allan Kardec, sabia do seu pseudônimo, leu o Livro dos Espíritos, apresentou comunicações depois de desencarnada. Então, veja que a coisa cresce em vulto. Quando o Buffon volta a se manifestar, ele diz, olha, eu vou querer deixar claro o seguinte, olha, eu estou me retirando, tenho mais do que eu preciso, eu não vou ficar aqui para tomar mais golpes do Visconde, como eu tomei agora. Né? Agora, eu gostaria que vocês entendessem que as mãos de um chicote, o chicote nas mãos de uma mulher, ele bate como se fosse um chicote na mão de um homem, né? Vocês me lembraram da caridade, mas infelizmente de uma caridade muito pouco caridosa. Você é temível e eu entrego as minhas armas porque aquilo que você disse demonstra os meus erros, né? Eu concordo que Bernardin de Saint-Pierre foi um grande filósofo. Eu não fui. Eu não sou a pedra filosofal. Eu fui, sim, um indigesto compilador. Então, eu não produzi nada, não. Tá? Efetivamente, eu compilei. Será que agora você está contente? Você quer que eu me humilhe mais ou até aqui tá bom? Né? Hoje, eu ouvi relatos sobre fenômenos estranhos que, no meu tempo, teriam levado aqueles que o ouviram ou os reproduziram à fogueira, como feiticeiros, como atores e até narradores. Agora, entre nós, serão mesmo fenômenos espíritas? A imaginação de um lado, o interesse do outro, não valem alguma coisa? Eu não juraria. Que penso espirituoso Visconde, quanto a mim, lavo as mãos. Aliás, se creio no meu senso de naturalista, por mais que me chamem naturalista de gabinete, os fenômenos dessa ordem só devem ocorrer raramente. Quereis minha opinião sobre o caso de Havana? Ora, lá existe uma quadrilha de gente mal intencionada que tem todo o interesse em desacreditar a propriedade para que seja vendida a preço vil. Ele se reporta a um caso que vai aparecer na revista de um lugar assombrado. E ele vem dizer que o caso do lugar assombrado não tem assombração nenhuma. Tem gente interessada em disseminar a ideia de lugar mal ou assombrado
Para quê? Para que ele seja vendido por um preço barato. Então ele vem trazer, aí não tem espiritismo não, né? Se vocês disserem que isso tem, eu não vou dizer que não. Kardec depois vai trazer esses 2 relatos que ele faz aqui, esse o do lagarto, em números posteriores, porque já que ele mencionou, tá? Então, a coisa fica complicada. Vem um quarto espírito se manifestar, e esse espírito, de certa forma, que é Bernardin de Saint-Pierre, ele escreve aos 2 e se posiciona que no sentido de que eles estão fazendo uma coisa que talvez não tivesse sentido fazer ali. Entretanto, ele não vai, porque não tem condições, pontuar nem para lá e nem para cá. O Lamennais, então, volta, né? Eu quis dizer que você não entendeu, né? Eu quero que você pense sobre isso, que nós não devemos viver do passado. Nós devemos viver olhando o futuro. Aos homens compete julgar e discutir as nossas obras. A nós lhes dar outras, todas emanando desta ideia fundamental, espiritismo. Agora, enquanto homens, a gente só tem uma coisa a dizer, meu caro Bifon: adeus ao mundo, porque nós não vamos ficar aqui, né? Bom, vem surgir outras colocações, que eu acho que o nosso tempo e a leitura vão resolver, porque vão intervir outros espíritos, como Gerard de Nerval, né? Vai aparecer uma comunicação, de novo, do Visconde Delaunay, mas Erasto conclui, né? Conclui da maneira assim mais prudente e adequada possível. Que Erasto é esse? Essa é aquela dúvida que a gente sempre coloca, né? É o Erasto, discípulo de Paulo, que se apresenta em O Livro dos Médiuns e também em Comunicações da Revista Espírita, ou é Erasto, o filósofo, aquele que, na Europa, foi importante nas suas ponderações críticas a respeito de ideias que ele entendia impedirem o progresso humano, né? A minha conclusão se faz no sentido de que o Erasto daqui é o Erasto discípulo do Paulo, tá? Não é o Erasto filósofo, embora não apareça. E os 2 se comunicaram por intermédio do mesmo médium. Então, isso traz dificuldade. O Erasto, discípulo de Paulo, só por D'Alembert, mas o outro por outros espíritos, então, por outros médiuns. Então, fica aqui a dúvida, mas eu acho que é mesmo o Erasto do Livro dos Médiuns, que traz lá a comunicação, que o outro Erasto também apresenta, mas sempre acompanhado da expressão discípulo de Paulo. Acho que é ele, tá? E por que eu acho que é ele? Por causa do conteúdo da mensagem. Não tem nota, tá bom? Não há nada que a gente possa dizer aqui que é um ou é o outro, né? Mas a ideia central que ele apresenta é uma ideia ligada ao pensamento do Erasto, que seguia Paulo, né? É uma ideia mais no sentido caritativo, de amparo, de compreensão. O Erasto, filósofo, é mais duro, é mais incisivo. Ele não tem esse cunho
de composição. O Erasto se comunica dizendo, olha, vocês precisam botar as coisas no lugar, né? E ele chama todos eles à conversa, né? Todos eles. E para dizer, vocês fizeram aqui um torneio literário e filosófico. E a gente assistiu isso com satisfação. Agora, eu acho que do ponto de vista puramente espírita, eu preciso dar algumas reflexões para vocês e para quem vai nos ler. Porque vocês suscitaram algumas coisas que me levam a intervir. Agora, eu quero dizer para vocês, primeiro, a reunião foi animada demais. E essa animação, ela é ótima, mas não é muito assim comum, porque a gente estava diante de espíritos muito eminentes, muito inteligentes, e isto efetivamente é interessante. Se vocês, os que me lessem, tivessem se tornado videntes, vocês ficariam surpresos de ver o número de pessoas que estavam aqui, né? Agora, eu não vou desvendar o que se passou do nosso lado. O meu objetivo é só trazer algumas palavras sobre o proveito que vocês que forem ler, que estão aqui encarnados, podem tirar dessa instrução. E esse proveito é espírita. Vocês conhecem Lamennais, sabem que ele é amante da ideia abstrata. Você notou que ele acompanha com persistência e com talento as suas teorias filosóficas e religiosas. Daí vocês devem concluir que o ser pessoal pensante prossegue, mesmo no além-túmulo, os seus estudos e trabalhos, e que, por meio dessa lucidez, que é o apanágio particular dos espíritos, comparando o seu pensamento espiritual com o seu pensamento humano, deve suprimir tudo quanto obscurecia materialmente. Ora, o que é verdadeiro para Lamennais é igualmente verdadeiro para os outros, e cada um, no vasto domínio da erraticidade, conserva suas aptidões e sua originalidade. Buffon, Gerard de Nerval, o Visconde de Delaunay, Bernardin de Saint-Pierre conservam, como Lamennais, os gostos e a forma literária que notáveis neles quando vivos. Creio útil chamar vossa atenção sobre essa condição do nosso mundo do além-túmulo, para que não venhais a crer que a gente abandona instantaneamente as suas inclinações, costumes e paixões quando deixa a veste humana. Na Terra, os espíritos são como prisioneiros que a morte deve libertar, deve. Mas, assim como aquele que está nas grades tem as mesmas propensões, conserva a mesma individualidade quando em liberdade, também os espíritos conservam as suas tendências, originalidade, aptidões quando chegam aqui. Salvo aqueles que passaram não por uma vida de trabalho e de provas, mas por uma vida de castigo, como os idiotas, os cretinos, os loucos. Para estes, as faculdades inteligentes, mantidas em estado latente, não despertam senão a saída da prisão terrena. Isto, como pensais, deve entender-se do mundo espírita inferior ou médium, não de espíritos que já se livraram da influência corpórea. Ides tomar as vossas férias, senhores associados. Permiti-me vos dirigir algumas palavras amigas antes de nos separarmos por algum tempo.
Creio que a doutrina consoladora que viemos vos ensinar só conta entre vós com adeptos fervorosos. Eis porque, como é essencial que cada um se submeta à lei do progresso, julgo dever aconselhar-vos a examinar perante vós que proveito vocês têm tirado dos seus trabalhos espíritas e que melhora moral disso resultou reciprocamente em vossos meios. Porque sabeis, não basta dizer sou espírita e encerrar esta crença no seu íntimo. O que vos é indispensável saber é se vossos atos são conformes às prescrições de vossa fé, que é e nunca seria demais repetir amor e caridade. Que Deus seja convosco. E a polêmica se encerra. E nós ficamos aqui pensando: o que aconteceu? Traduz o quê? Eu acho que traduz claramente essa síntese que ele faz sobre vida espiritual. Porque é isso que ele apresenta. Isso que ele apresenta. A crítica feita em relação à ideia trazida por Lamennais, que ofendeu o espírito Buffon e provocou a manifestação de outros, seja em defesa de Lamennais, seja em defesa dele, ela acabou por deixar evidenciado que os espíritos permanecem pensando e muitas vezes interferindo como se encarnados estivessem. O desencarnar não significa sair dessa prisão que a matéria coloca os nossos espíritos de tempos em tempos. E por quê? Porque a nossa aproximação da realidade espiritual é uma aproximação ainda muito tímida. Especificamente no caso de Buffon, ele nem essa aproximação tinha, ele viveu no século antes da doutrina espírita, tanto que ele chama o grupinho. E ele não entende por que no grupinho o Lamennais faz parte. Porque o Lamennais era um sujeito de duas caras, na visão dele. Quando Delphine de Girardin interfere, ela interfere de uma maneira bastante rude, como era seu estilo, para dizer, pô, você foi um compilador. Que estilo é esse? Você não tinha estilo nenhum também. Você não produziu nada, você coletou dados da natureza e classificou. É isso que é atividade botânica. Agora, já o Lamennais não. Já o Lamennais refletiu. Ele não viveu dos prazeres da vida. Então, não o critique por ter descoberto a coisa. O Erasto põe as coisas no devido lugar e diz: nenhum deles conseguiu se libertar da realidade corpórea, tanto quanto a gente imagina um desencarnado deva se libertar. E isso, para todos nós, é muito interessante, porque ele aproveita, vocês sabem que quando nós temos no hemisfério norte, e a França está nele, a proximidade do inverno, do verão, perdão, do inverno, eles se afastam das atividades porque a locomoção fica muito difícil. E o recesso da sociedade obedecia justamente isso. Então, essas comunicações apareceram aí, possivelmente esta apareceu num período em que eles começavam a se preparar para não ter, nesse período de difícil deslocamento, atividades. Ninguém saía, não havia um sistema que permitisse andar nas ruas com abrigo, porque era neve, era vento, a exposição muito rude, às vezes a estação chuvosa, né? O outono precede ao inverno, então aquela dificuldade de se locomover, de poder
participar, então havia como que um licenciamento. Ele, olha, antes da gente sair, isso foi ótimo, foi legal, eu não vou nem dizer para vocês quantos estavam aqui, tinha muita gente aqui, muita gente ligada a isso, mas o que eu posso pedir para vocês, parem e pensem. O que o Espiritismo fez em vocês encontrou eco na própria vida? Porque se não encontrou, olhem como ficam os espíritos que vocês julgam esclarecidos e que estão aqui. Eles não saíram da realidade material. E eles permanecem defendendo obras que o tempo vai consumir, vai desaparecer. Eles vivem de uma coisa que não é mais deles. E eles se degladiam por causa disso. Eles se enfrentam. E isso não é correto. Agora, vocês conhecem o Espiritismo, sabem da vida espiritual, recebem notícias, conversam com espíritos. O que vocês têm feito com essa informação? Pensem. Pensem porque isso, para vocês, terá relevância. Né? A quem muito se deu, muito será pedido. É interessantíssimo a gente ver o debate, a qualidade dele, a agressividade presente num ambiente, e não há, é a sociedade, todo mundo tem liberdade, escreve lá. O médium escreve como quer, cita, menciona Kardec em dúvida, será que é mesmo? Falando de coisas agora, e vem o Erasto para dizer, está correto, eles não saíram daqui. Eles continuam aqui, eles estão vivendo a realidade da encarnação. Eles se ufanam de ter produzido o que eles produziram, já não sendo mais encarnados. E se espíritos com essa envergadura, reconhecidos pela ciência, pela filosofia, na literatura, são espíritos que não lograram se modificar na realidade espiritual, às vezes nem a percebendo, porque vivem no quê? Vivem daquelas questões. Falaram o meu nome, eu vou lá. O pensamento me trouxe a lembrança do meu nome, eu vou lá dizer que não é isso, não. Então, percebam vocês. Eu, depois de ler esse texto, de reler, de já ter falado sobre ele uma outra vez só, eu fico pensando que essa discussão provocada por Lamennais foi bastante proposital no sentido de despertar aqueles espíritos que ali estavam, que havia alguma coisa modificada na sua própria situação pessoal. E por que eu digo isso? Porque eles estão polemizando, como se encarnados estivessem. E isto é péssimo, porque o espírito tem questões que o preocupam mais do que as da encarnação. Nós, todas as semanas, nos encontramos para estudar, seja revista, seja outra obra. Nós participamos de grupos mediúnicos, nós fazemos o evangelho em nossa casa ou em grupo, nós ocupamos o nosso tempo diário com algumas reflexões, mas será que isso basta? Será que isto vai nos tornar espíritos conscientes da nossa condição? Ou nós vamos nos esconder debaixo da cama da casa, do aposento em que estivemos a última vez depois de desencarnados? Nós vamos voltar para aquelas preocupações transitórias. Porque se acontecer isso conosco, como aconteceu com esses espíritos, demonstrado, o conhecimento não nos valeu nada. A eles a gente defende, não tiveram. Não tiveram. Buffon era descrente de tudo. Lamennais contribuiu, é elogiado por Erasto, porém, ele tem as suas posições. E quando a gente lê os seus textos, fala, puxa, esse cara é da igreja. Ele continua sendo da igreja. Já estava afastado, mas tinha aquela ideia, que a Delphine de Girardin diz, olha, é uma vocação errada. Mas ele foi fiel a ela. Não saiu de um mundo para outro. Não saiu da vida monástica para as ruas, para os cabarés. Ele não fez isso. Você foi coerente, você também viveu disso. Agora, presta atenção, eles não saíram
da realidade. Então, a gente atende espíritos num grupo mediúnico que vem falando do que está acontecendo na casa deles. E a gente pergunta, puxa, mas se eles não saíram de lá? Nós vimos hoje que escritores ilustrados, do conhecimento científico, inclusive, não saíram de onde estavam. E se doem, se machucam, quando o seu nome é invocado numa questão que eles acham está errada. É muito preocupante isso, porque nós não somos o homem, nós somos o espírito. O estilo é o homem, mas nós não somos ele. Nós estamos momentaneamente num corpo humano, mas deixaremos. E como espíritos, quais serão as nossas ocupações? Porque as preocupações materiais eu sei que fazem parte da vida do homem, mas do espírito não. É um texto lindo, tá? Eu sei que ele é grande, eu pulei algumas coisas porque o tempo não dá, a gente está encerrando, porém fica aí a recomendação para uma releitura, para uma observação e para o confronto, para perceber. Os ilustrados também não conseguem ter uma noção da realidade espiritual se não se conscientizaram da condição de espíritos. E isso preocupa a todos nós. Até o próximo encontro. Obrigado pela sua companhia.